Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Todo mundo alimentado, devidamente alimentado, graças a Deus. Irmãos, meu nome é Cristiano Alberto de Oliveira, sou casado com a Bruna, aquela esposa maravilhosa que está lá atrás, com meu filho Lucas, uma criança atípica. Salve Maria, filha. Irmãos, é com grande alegria que eu estou aqui para pregar a poderosa palavra do Senhor. Há 8 anos atrás, o Cris, que era um cara totalmente maluco, doido, loucaço, teve um encontro pessoal com Cristo. Mas isso a gente vai deixar para o final. Amém? Gostaria que você tomasse a tua palavra em João capítulo 4, versículo 7. João capítulo 4, versículo 7. Enquanto vocês vão folhando aí, gostaria de falar para vocês que o tema dessa tarde, neste momento que foi proposto para mim, é fé e conversão. Conversão nada mais é do que uma mudança de vida, um transformamento de pensamento, de palavras, uma metanoia, mudança de personalidade, de pensamento como um todo. Isso é uma conversão. É você traçar um caminho, mas em determinado ponto você fazer uma mudança brusca para outra direção, para outro destino. E eu quero falar para vocês, não só para vocês, mas para mim também, relembrar do meu passado. O destino que o Senhor quer colocar a partir de hoje para vocês, para cada um de nós que está aqui, é uma mudança de rota. O destino que vocês tinham até entrar nesse retiro era um, mas a partir desse final de semana, o destino será outro. O destino final de cada um de nós será outro. Será o reino dos céus com a Virgem Maria, os anjos e os santos. Esse é o nosso penúltimo. Deus nos criou para isso, para sermos santos. E Ele vem nos chamando de geração em geração. Ele vem chamando um povo santo, um povo eleito, para que possa pagar o preço. Um alto preço para entrar na vida eterna. Deus chama o seu povo. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já vinha chamando o povo, Levanta Moisés e dá as tábuas da lei, fala, vai lá e transmite aquele povo eleito, aquela nação santa, aquele povo consagrado, e se obedecerem às minhas leis, se obedecerem o que eu prescrevo para eles, serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. E isso vem se estendendo de geração em geração. O Senhor sempre escolhe no meio de um povoado um profeta para anunciar a voz dele. E ele vem chamando, mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas o Senhor chama no profundo. E o Senhor me chamou há 8 anos atrás para hoje, dia 5 de agosto, estar aqui pregando a palavra de Deus. O Senhor transformou a minha vida 8 anos atrás e continua transformando todos os dias, todas as manhãs. Eu aceitei esse chamado, irmãos, eu não consegui reter esse chamado na minha vida. Eu não consegui dizer não para esse Deus que me salvou. Esse Deus que se entregou por mim, deu a vida por mim. Aquele pastor deu a vida pela minha vida. E a vida que eu estava jogando no lixo. O Senhor nos traz aqui nessa tarde e nos faz um chamado à vida eterna, nos faz um chamado à santidade, nos faz um chamado a ser instrumento dele nessa geração, nesse mundo no qual nós estamos passando. Esse mundo muitas vezes que é meio confuso. É o certo que virou errado, o errado que virou certo. Tantas coisas acontecendo. Eu gosto muito de escatologia, que estuda os finais dos tempos. E quanta coisa tem se cumprido, irmãos. A segunda vinda de Jesus Cristo está próximo. Está próximo e Ele vai vir resgatar o povo eleito, aquele que se decidiu pagar o preço por Ele. Que vai se decidir no dia de hoje a ir contramão ao mundo, a pagar o preço para ser santo. 1 Samuel, capítulo 3, vai falar de um rapaz, um jovem rapaz que dormia no templo.
E ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. E ele não entendia, porque ele dormia próximo, na mesma casa, no mesmo templo que o sacerdote Eli naquela época. E ele vai: o Senhor me chamaste. Eli já estava velho, já estava para se cumprir o seu propósito de vida. Não, não fui eu, volte a deitar. De novo: Samuel, Samuel. Senhor, me chamaste. Não, vai, torne-se a dormir. De novo: Samuel, Samuel. Samuel levanta: Senhor, me chamaste, eis-me aqui. Eli então compreendeu que era um chamado de Deus para a vida de Samuel. E ele falou assim: quando escutares novamente a voz, fala assim: eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Samuel, Samuel. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo escuta. O Senhor levantou Samuel naquele tempo para denunciar as atrocidades que os filhos de Eli estavam fazendo, para ser um profeta naquele tempo. Ele era jovem como nós, ele era jovem como eu e você, e o Senhor confiou a ele o mistério de pregar e denunciar para um sacerdote no templo naquela época. Olha que responsabilidade. E o Senhor continua chamando e chamando e chamando de geração em geração profetas e profetisas das casas de Israel, jovens que vão pagar o preço. Chegamos a um profeta maior, Isaías. Isaías 43 vai falar que esse profeta messiânico que anunciou a vida de Jesus Cristo vai falar que o Senhor chama cada um de nós pelo nome. O Senhor chama cada um de nós pelo nome. É como se o Senhor chegasse para nós, no nosso íntimo, sem nos conhecer e nos chamasse pelo nome. Você entende isso? Ele vai falar que Ele nos chama pelo nosso nome, que somos dele. E dando um salto na palavra, em Lucas, a gente vê a profecia se cumprindo. A Virgem Maria dando a luz a um filho para libertar o povo. Aí eu comecei a compreender que Deus sempre chama alguém para libertar de alguma coisa. Levantou um profeta para libertar o povo do Egito. Levantou Samuel para libertar daquele erro que eles estavam vivendo. Levantou Isaías para falar no tempo messiânico que viria um homem que resgataria a preço de sangue. Isaías 53, que resgataria cada um de nós a preço de um alto preço, que era o sangue de Cristo. Foi atrocidade numa cruz. Não porque ele foi forçado, mas ele quis se entregar a essa morte por mim e por você, para a nossa salvação. Deus levantou Isaías para anunciar essa grandeza, irmãos. E Jesus vem e se encarna. Isaías naquele tempo estava anunciando para libertar o povo da Babilônia. E o Senhor continua libertando, levantando profetas e profetisas. Envia Jesus para pegar um alto preço por mim e por você, e nos libertar definitivamente do pecado que nos aprisiona nessa terra, do pecado que nos deixa enraizado nessa terra, aonde daqui não vamos levar nada. Tudo que é da terra é passageiro, mas o que permanece é o reino dos céus. O que permanece é a vida eterna com Cristo Jesus. É isso que o Senhor quer para mim e para você, a partir desse final de semana. Mas queremos pagar o preço, irmãos? Queremos aceitar esse amor, esse chamado? A palavra do Senhor que nos foi dirigida nessa noite diz assim: veio uma mulher da Samaria tirar água, pediu-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como podes pedir de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem te diz dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens como tirar a água do poço, é fundo. De onde tens, pois, a água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu este poço no qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha sede, nem vim aqui mais tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus tem razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso dissestes a verdade. Senhor, disse a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Palavra de salvação. Irmãos, aqui a gente encontra um diálogo muito intenso entre uma mulher samaritana e Jesus. Já no começo do texto ele vai falar que eles não se comunicavam. Era como se tivessem rinhas de territórios. Mas Jesus aqui já quebra um protocolo de um homem judeu conversar com uma samaritana, uma mulher a sós diante de um poço. E Jesus aparece a ela porque ela ia às escondidas buscar água ao poço. Para ela, aqui vai falar que ela estava no 6º marido. Ela ia escondida porque tinha vergonha, porque naquela época, na legislação judaica, era permitido no máximo 3 vezes a mulher se casar com o homem e vice-versa, no máximo 3 vezes seguidas. Ela já estava no 6º, então ela tinha vergonha disso daí. Mas Jesus vai até ela, e ela sedenta, com uma sede dentro dela que ela não sabia de onde vinha, o que era. Ela achava que era uma sede de água, mas não era uma sede de água. Era uma sede mais profunda, que muitas vezes a gente não entende o que é. E a samaritana, ela começa a se esconder devido a essa legislação, no 6º marido que ela estava. E Jesus começa a falar de uma água, de um poço, de uma água que brotará do interior dela. Ela fica confusa, sem saber, naquela sede. E hoje, quando eu meditava sobre essa Sagrada Escritura, durante a semana toda, na verdade, mas hoje de manhã, quando eu levantei e deletei esse livro, o Senhor colocava no meu coração: ei, a samaritana é como você, filho. A samaritana foi como você lá atrás, há 8 anos atrás. Você tinha sede de muitas coisas. Você tinha sede de droga, sede de mulher, sede de coisas carnais. Mas ei, você tinha sede realmente de uma vida nova, uma vida em Cristo, na qual eu te dei. E Ele está trazendo isso no meu coração agora para me lembrar também de que eu sou um cara escolhido para ir para o céu. Mas eu não quero ir sozinho, eu quero ir com cada um de vocês, irmãos. A samaritana tinha essa sede dessa vida nova, de um novo marido, de um novo esposo. Nós somos uma igreja que somos noiva, e Jesus Cristo é o nosso esposo. Nossa alma é uma alma esponsal, e nós ansiamos, a nossa alma anseia, por mais que nossa carne não quer, mas nossa alma anseia se casar com o nosso bem amado que é Jesus Cristo. E isso vai gerar uma vida nova. Isso vai gerar uma vida nova, uma transformação nova em Jesus Cristo. A samaritana, ela desejava isso, mas ela não conhecia. Ela não conhecia Jesus. E os samaritanos, eles acreditavam que viria um Messias com as palavras, que Ele revelaria todas as coisas. E por isso Jesus dá isso: eu sou. Lembrando do Antigo Testamento,
Êxodos 3, 14. Moisés pergunta: o povo vai falar quem tu és, o que eu falo, como é seu nome? Fala: eu sou quem sou. Esse é o nosso Deus. É o Deus de lá atrás, é o mesmo Deus hoje. Um Deus trino. E aqui começa o mistério. A samaritana queria essa água nova. A samaritana queria saciar a sede da alma dela e não a sede do corpo físico. E aqui eu compreendi então o porquê do poço. O poço continha água. E a água é a vitalidade do nosso corpo. A água é a vitalidade da nossa espécie, de nós como um todo. Uma pessoa aguenta ficar sem comer vários dias, mas sem água começa a sentir muita falta mais de água, porque a água é a vitalidade. E Jesus aqui na beira de um poço vai falar: ei, se você soubesse quem fala contigo, tu mesmo pediria para que eu saciasse a tua sede. A sede com o mundo não dá. Muitas vezes nós vamos na fonte errada, irmãos. Vamos na fonte errada. Vamos beber da fonte contaminada. Eu não vou nem enumerar os pecados aqui, porque vocês vão entrar nesse tema ainda. Mas qual é a fonte que você tem bebido? É uma fonte realmente que dá vitalidade ao teu corpo ou que está condenando a tua alma? Qual é os caminhos que você tem andado? Aonde você tem pisado? Qual é a água que você tem bebido? O que você tem feito? Jesus quer te dar uma água nova. Jesus quer te dar uma água vida, porque Ele é a nova fonte. Ele é o novo poço. Jeremias capítulo 2, versículo 13 vai falar, o profeta vai falar que aquele povo daquela época abandonaram a fonte da água da vida. E Jesus é a fonte da água da vida. Ele quer dar vida nova e vida em abundância. Ele é a fonte, Ele é a vitalidade agora. Ele dá a conhecer essa água viva. João 10:10. O demônio vem roubar, matar e destruir, enquanto Jesus dá vida e vida em abundância, vida nova. Ele dá a conhecer essa vida eterna. E essa água que vem brotar do nosso interior é o Espírito Santo. Essa água pura que começa a jorrar e não tem mais fim. Porque eu acredito que aquele que é batizado no Espírito Santo já não quer mais as coisas do mundo, já não quer mais as coisas carnais, mas quer as coisas do alto, porque já não é a pessoa que vive, mas é o Espírito Santo que vive nela. Romanos 8, viver em segundo o Espírito, não segundo a carne, é ter decisão de receber essa água viva, é tomar a decisão de se refrescar, se esbaldar num copo de água. Mas esse copo vai saciar a tua alma e não somente a sua sede, mas vai saciar a sua alma, porque essa é a água que Jesus oferece para mim e para você. Essa é a água que Jesus propõe para mim e para você, essa água nova, essa água pura. Ele é a fonte. E nesse encontro da samaritana com Jesus, ela tem a vida transformada. Ela tem a vida totalmente mudada. E logo após isso, vai falar que os discípulos chegam, não questionam Jesus sobre ele estar falando com a samaritana. E ela corre, abandona tudo, deixa o cântaro de água dela. Ela já não quer nem saber mais da água que ela estava com sede, que ela tinha ido buscar. Ela foi impactada com a presença de Jesus. E ela já saiu a anunciar que Jesus era o Senhor. Ela saiu a anunciar. Esse encontro transformou a vida dela. Esse encontro transformou, mudou a vida dela por inteiro. Jesus revela uma vida nova através desse encontro. Esse encontro pessoal com ela. E hoje, se Jesus aparecesse no seu quarto nessa noite e falasse assim: eu sou o Senhor da vida de vocês. Eu sou aquele que vai transformar a tua vida. Eu sou aquele que vai tirar você da onde você tem vivido. Eu sou aquele que vai alimentar você na necessidade. Eu sou aquele que vou transformar a tua vida. Eu sou aquele que vou transformar você em santo. Qual é a resposta que você vai dar para o Senhor nessa noite?
Qual seria a resposta? Qual seria a resposta diante desse chamado do Senhor para você? Qual seria, irmão, a resposta? Como que Ele nos encontra no dia de hoje? Saciando a nossa sede em fontes contaminadas. E Ele com uma riqueza profunda de uma água nova, de uma água pura, capaz de transformar todas as coisas. Como que está hoje? Aquela mulher era uma adúltera. Nós temos adulterado aonde na nossa vida? Temos adulterado nossos pais, traindo nossos pais, traindo nosso esposo que é Jesus Cristo com o nosso pecado. Eu posso falar de mim, irmãos, porque a minha consciência é o que eu vivo, é as minhas misérias, os meus erros. Eu como um pai, como um esposo, como eu tenho erros, irmãos, eu gostaria de ser muito melhor. Como um pregador, mas eu posso falar por mim. Cada um pode falar por si. Aonde tem se encontrado, aonde você tem adulterado. Qual é a fonte que você tem bebido? Qual é a fonte que tem nutrido a tua vida? A água é a vitalidade, mas se bebemos uma água contaminada, passamos mal. Conhecemos Jesus de fato? É um retiro de primeiro anúncio. Pode ser que tenha alguém aqui no meio de nós que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar desse mistério, nunca teve um contato com a palavra, com a Bíblia. E tem muitos que podem até já ter ouvido falar de Jesus. Esses dias que teve uma pregação do rapaz falava assim: é impossível uma pessoa não ouvir falar de Jesus em um momento sequer da vida. Mas a pergunta é: se conhecemos realmente Jesus? Se conhecemos realmente o Senhor? A samaritana deixou tudo depois de um encontro com Deus. A samaritana deixou tudo e começou a anunciar depois do encontro com Jesus. E aqui, o Senhor trazia no meu coração a conversão de Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Paulo se encontra com Jesus. A samaritana se encontrou com Jesus, ele vivo. Eu fico imaginando como que é a presença de Cristo, ele ali, não ressuscitado ainda, mas ali, fisicamente, conversando, olhando no olho, essa intimidade. Ai, irmãos, quem que não se converte com isso? Quem que não muda de vida com isso? O cara que se entregou por nós, diante dos nossos olhos, conversando com nós e falando que nos daria uma vida nova. Jesus anuncia tudo isso. Prega, cura, liberta. É pregado numa cruz. Derrama sangue, água, por mim e por você. Morre, ao terceiro dia ele ressuscita e começa a aparecer algumas pessoas, alguns discípulos, algumas mulheres. Ele começa a caminhar no meio do povo, caminha com os discípulos de Emaús, começa e vai, aquele burburinho começa a se incendiar. Mas nessa época já tinha um cara mais maluco ainda, Saulo, que perseguia e matava os cristãos. Um cara inteligentíssimo, perseguia e matava os cristãos, e ele naquela sede, naquela fúria, ele começa a perseguir e está com cartas para ir a Damasco perseguir os discípulos. E aqui a gente já chega numa história em Atos dos Apóstolos, aonde Jesus promete o Espírito Santo e fala que desceria o Espírito Santo sobre nós, nos daria força. Então começa muitas coisas a acontecer através dos discípulos. Eles começam a viver, a anunciar, a propagar o reino de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, naquela gana de querer matar e trucidar todos eles, Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele tem um encontro. Ele indo com uma sede, com uma fúria, cego pelo pecado, da ira, da raiva. Ele era um assassino. Ele tem um encontro pessoal com Cristo. Eu fico imaginando que deve ser na mesma hora, mais ou menos, que o da samaritana.
O sol estava muito forte. Uns que estudam muito a palavra vão falar que era por volta de meio-dia. E Paulo tem um encontro pessoal com Cristo. Ele se encontra com Cristo. Paulo, ele tem um encontro pessoal com Cristo e ele fala: quem és? O Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entende que você. Mas mesmo assim, Paulo pergunta: quem és? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo diz: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo ali tem uma mudança de vida. Paulo começa a sentir sinais de conversão na vida dele, através do encontro pessoal com Cristo. Mas já Cristo ressuscitado, no meio de nós, é como nós temos esse encontro com Ele, com Jesus ressuscitado até hoje, através do Espírito Santo. Paulo, ele fica impactado, ele fica 3 dias sem comer, ele fica cego por 3 dias, e o Senhor levanta mais uma vez um homem chamado Ananias para curar aquele que era assassino de cristãos, e fala pela voz: Paulo, Saulo, escuta a voz do Senhor: ei, vai a tal lugar, a tal casa, você vai encontrar um servo meu lá, ele vai curar os teus olhos, vai curar a tua cegueira. Ananias com medo: Senhor, mas eu? Sim, você. E o Senhor falou para mim, para você: sim, é você. Você pode estar aqui dentro pensando: eu? Será que eu fui chamado? Sim, você. Deus te escolheu para estar aqui. É o tema central: ter escolhido. Isso é para cada um de nós. O Senhor te escolheu para ser profetas na vida de muitos Paulos por aí fora. Paulo se encontra com Ananias. Ananias reza sobre Paulo. Paulo é batizado no Espírito Santo, ele recebe o batismo. E imediatamente, Ananias, naquela queixa dele, antes de ir ao encontro de Paulo, ele fala: Senhor, mas eu? E o Senhor fala: vai, porque este homem para mim é um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá que padecer pelo meu nome. Paulo é escolhido, como cada um de nós aqui nessa tarde somos escolhidos por Deus para um mistério, para uma missão. Não sei se a tua missão a partir de hoje vai ser anunciar na tua faculdade, na tua escola, no teu colégio, na tua casa. Não sei se a tua missão de repente é sair daqui só dar testemunho e nem pregar o Evangelho. Mas São Francisco de Assis vai falar que muitas vezes o Evangelho que as pessoas vão ler lá fora é a nossa vida, porque a gente já começa a viver como o próprio Evangelho, como o próprio Cristo. Mas para isso nós temos que despertar hoje, nós temos que tomar uma reta decisão hoje, agora, não é daqui depois dessa pregação, não é de noite, não é na hora da janta, não é na hora do café, não é amanhã depois da missa, é agora, é sair daqui dessa sala com a reta decisão de querer pagar o preço de ser santo. Porque só os santos renovarão a humanidade, já dizia São João Paulo II. Mas a gente quer isso. Paulo teve um encontro com Cristo e teve a vida também transformada. E o que me chamou a atenção de Samuel, Samaritano e Saulo, que todos eles escutaram a voz de Deus, escutaram a palavra, todos em comum tiveram os ouvidos atentos. Por mais que o mundo estava agitado, por mais que as coisas contrárias que nos tiram, nos roubam o foco, eles escutaram a voz do homem, a voz de Deus. Saulo foi escolhido, a samaritana também, Samuel também, e a cada um de vocês que está aqui dentro, comigo também. Somos escolhidos
para ser uma geração santa, um povo novo, uma geração eleita, que vai pagar o preço de ser santo. O Senhor tem levantado no meio de nós pessoas para dar testemunho. E aqui Paulo, já depois dessas circunstâncias com Ananias, ele já permanece alguns dias com os discípulos. E essa Sagrada Escritura vai dizer que ele já começa a propagar pelas sinagogas que Jesus Cristo é Filho de Deus. Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. Você já parou para perguntar para você mesmo qual é a tua missão, qual é o teu propósito de vida? Há 8 anos eu estou na caminhada. Há 8 anos eu renunciei à minha vida velha para estar pregando o Evangelho. Abandonei tudo que eu tinha para pregar o Evangelho. Tudo que eu tinha. Renunciei tudo para pregar o Evangelho. Assim como Paulo começou a ser impactado, a dar testemunho. E eu descobri hoje, de uns tempos para cá, que o meu propósito de vida é pelo meu testemunho. Levar as pessoas ao encontro com Deus para ter uma vida transformada como Deus transformou a minha vida. Esse é o meu testemunho, esse é o meu propósito de vida. Qual é o teu propósito de vida? Se Jesus chegasse para você hoje e falasse assim: ei, eu conto com você. Ei, você me ajuda a evangelizar aquele cara que está lá na biqueira? Você me ajuda a dar testemunho de que eu pertenço em você, que você pertence em mim? Você me ajuda, irmão, irmã? Filho, filha, posso contar com você? Porque Deus quer contar com nós. Deus quer contar com a nossa humanidade. Mas para isso temos que tomar a decisão de aceitar isso na nossa vida. Deus continua chamando a todos nós. Ele nos chama hoje. Me chamou 8 anos atrás e continua me chamando para ir às águas mais profundas. Ele chama cada um de vocês. Ei, em nome de Jesus, presta atenção. Deus está chamando você para algo novo, para uma vida nova, uma vida totalmente nova, mudada. Ao ponto das pessoas começarem a confundir você. Ei, mas você é fulano mesmo. Caramba, você não era o cara que estava lá agora há pouco tempo, lá tomando uma cerveja no bar? Ou fazendo tal coisa em tal lugar, em faculdade, escola? Ah, não, estou ficando com uma garota, estou ficando com um garoto. Não, eu não quero mais. Eu encontrei o amor da minha vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, que transformou o meu ser. E irmãos, e por que eu estou falando isso para vocês? Porque a minha vida foi mudada há 8 anos atrás. O Cristo que vos fala agora era um cara que era dependente em cocaína, dependente em álcool, sexualidade desregrada, não estava nem aí para nada, zoava o plantão mesmo. Zoava. Fiz tudo o que a igreja determinava: batismo, primeira comunhão, crisma. Só que na minha juventude, em vez de eu ter optado por dar um retiro, eu optei para tomar um tubão na esquina com os irmãos. E nesse caminho eu fui indo. Eu mudei a rota. A minha rota sempre foi o céu. Mas a minha cabeça dura, o meu humano quis mudar a rota e quis me levar para o inferno devido aos meus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Paulo falou isso. E nessas indas e vindas, e cocaína, e cachaçada, e mundo louco, chegava em casa de madrugada, minha mãe rezando o rosário todos os dias de madrugada pela minha conversão. Eu não queria saber de mais nada, só queria saber da droga, cocaína, balada. Nossa! Estou aproveitando a minha vida. Eita! A vida é para se viver mesmo. Mas eu tive um encontro pessoal com Cristo. E Ele falou assim: ei, para você ganhar você vai ter que perder. Eu perco a minha vida hoje em dia para anunciar o Evangelho. E estou pagando preço por isso. Glória a Deus. Até que eu peguei 10 gramas de cocaína.
e não paguei os caras. Os caras foram na porta da minha casa, ceifaram a minha vida. Falaram pro meu pai: ei, você pode chamar por gentileza o Cristiano? Não com essa educação toda. Meu pai: ô, tem uns rapazes te chamando aí fora. Vai lá, senão nós vamos estar aqui dentro. Então eu falei: tá bom. Entrei naquele carro, meu pai olhou pra mim com uma cara de despedido já, tipo, o que eu vou fazer? Eu entrei naquele carro. Eu já estava totalmente depressivo, já não tinha mais ânimo da vida, já não tinha mais vida no meu próprio ser, porque eu já estava tão contaminado por beber tanto nas fontes erradas, no poço errado. E eu falei: ô, vocês querem me matar, mata de uma vez, mas não ameaça o meu pai. Quer me matar, quer tirar minha vida, mas tire agora. Estou disposto. Mas daí meu anjo da guarda, acho que sussurrou no anjo da guarda do outro irmão que estava lá, que não sabia quem é o anjo da guarda, e falou assim: ei, priva a vida dele mais um pouquinho. E o rapaz que estava: ô Cris, eu gosto de você, irmão. O outro queria me matar, o outro queria salvar a minha vida. Ele falou assim: ô irmão, eu gosto tanto de você, cara. Você é um rapaz bom, de família boa, você tem base. Você só está se perdendo nessa cocaína, cara. Vai matar você mesmo. Se não alguém te matar, você vai morrer de overdose. Para. O traficante falar isso pra você, irmãos, e não foi uma vez, foi duas. O traficante ganhou, cara. Para de usar cocaína. Imagina. Eu cheguei aquele dia em casa e falei: meu Deus, preciso mudar de vida. Preciso mudar de vida. Preciso transformar. Meu pai chorando. Aquele dia eu falei: eu vou mudar de vida. Só que o manezão aqui, o Cris, cabeça dura, sabia onde tinha a fonte. O Cris aqui sabia onde era a fonte que jorrava a vida, e vida em abundância e vida eterna. Mas eu quis ir aonde? Em terreiros de Umbanda, em centros espíritas Allan Kardec. Comecei a ver vídeo de magia negra. Decidi ser ateu. Falei: não quero mais saber de nada, eu vou ser ateu mesmo, sabendo que Deus deu a vida por mim. Eu vou ser ateu, não vou acreditar em nada mais. Fazer só o bem para as pessoas. Nisso eu estava destruindo o vida das pessoas, que era minha esposa na época. Na época não, minha namorada na época. Estava em sofrimento. E começamos a ir, até fomos num terreiro de Umbanda. Coloquei o pé lá dentro e falei: não quero aquilo, tem alguma coisa aqui que não me agrada mais. E fui embora. Decidi ser ateu. A hora que eu decidi ser ateu, eu falei: não quero ser ateu, só vou fazer o bem para as pessoas, não vou fazer mal para mim, só pronto, bonitinho, assim, assim, assado. Irmãos, eu decidi ser ateu e hoje eu dou esse testemunho. O cara que é ateu pira. Eu estava totalmente longe da igreja. Não estava tendo vivência nenhuma na igreja, contato nenhum com ninguém da igreja. E numa noite escura, 3 horas da manhã, eu comecei a sentir um medo terrível. Parecia que Satanás estava no meu quarto. E eu não conseguia rezar. Eu chegava em casa drogado, travado, sem conseguir falar, mas eu rezava. Um creio, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Eu não conseguia. Mas eu lembrei do atendimento de cura e libertação que eu passei, onde a mulher falou assim: Jesus, Jesus, Jesus. Irmãos, eu falei 3 vezes o nome desse homem santo. Falei 3 vezes o nome de Jesus. Aquele quarto que estava escuro começou a ficar claro. Aquele quarto que estava à noite virou dia. Eu comecei a falar diferente, queria falar diferente, não sabia o que era. As minhas pernas começaram a formigar. Eu comecei a ficar em um estado de euforia. Eu queria gritar, eu queria pular, eu não sabia o que era. Comecei a chorar, eu falei: meu Deus do céu, eu não usei droga, o que está acontecendo comigo? Eu comecei a ficar nessa euforia, eu falei: meu Deus, eu estou louco. Eu queria falar diferente, eu não sabia dar, mas eu queria falar em outra língua, eu não conseguia. Eu comecei a chorar. Chorei muito naquela noite e dormi naquele estado. Não sei se eu desmaiei, não sei que eu não lembro disso. Eu lembro que eu comecei a chorar muito e apaguei. De manhã eu levantei, minha esposa me ligou: tá tudo bem? Eu não tinha falado com ela ainda, umas 3 horas da tarde, tá tudo bem? Eu falei: não tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa nesse quarto nessa noite, alguém veio me visitar. Eu quero ir para a igreja, eu preciso da igreja, porque começou a brotar no meu coração novamente o desejo de ser santo. Começou a ter um desejo, uma sede no meu coração, uma sede que é da minha alma, que é de Cristo, a ser pertença de Cristo, a ter uma vida transformada em Cristo. Começou a brotar isso no meu coração de novo, irmãos, e eu entrei naquele grupo de oração, na qual hoje eu sou o coordenador desse grupo.
Há 8 anos atrás eu coloquei o pé naquele grupo, era uma noite de batismo no Espírito Santo. O rapaz estendeu a mão para mim, eu já comecei a falar xarabandara labaçuia, e comecei a rezar em língua. Eu fui parar no final do grupo de oração, de chorar e orar em língua. Irmãos, eu tive encontro pessoal com Cristo ressuscitado no meu quarto. E é isso que eu quero que nós tenhamos nessa tarde. Um encontro pessoal, porque através do encontro pessoal com Cristo, essa decisão de se deixar moldar, de querer encontrar com o Senhor, Ele virá até mim e até você. Porque Ele é um Deus que é um Deus dos vivos. É um Deus que dá vida e vida e abundância, mas nós temos que aceitar. Mediante a nossa fé, temos que aceitar a esse chamado. O Senhor foi no meu quarto, numa noite escura, e falou: ei, deu para você, deu de cocaína na tua vida, agora você vai pregar o Evangelho para mim. Qual é a missão? Qual é a missão da tua vida? Jesus te chama hoje. Qual é a missão da tua vida? Ei, desperta! Desperta! O Senhor colocava com emoção no meu coração essa música, e eu entendo por quê. Eu nunca preguei após o almoço. E o Senhor fala: ei, vai lá e canta para eles, desperta. E a irmã trouxe para nós aqui: a tua missão vai ser despertar o povo. Aleluia, glória a Deus. Desperta, tu que dorme. Se você está meio sonolento na tua vida, se você está meio sem saber para onde ir, se você está meio desorientado, não sabe qual é o teu fim último, eu vou falar para você qual é o teu fim último. Teu fim último é ser santo. Teu fim último é ser santo, como Carla Lúcia, a Kiara Lúcia, tem uma galeria de santos ali na entrada. E pasmem, não é santo religioso, não é padre, não é doutor, é santo leigo. É pessoas como nós, pessoas comuns como eu e você. Mas a gente tem que tomar a decisão hoje de ser santo. E só você que quer ser santo, levante dessa cadeira, desperta tu que dormes, para a gente rezar um pouco. Qual é a resposta que você vai dar para o Senhor nessa tarde? O profeta Samuel falou: eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo, escuta. A samaritana nem falou a resposta, já foi anunciando, deixou tudo, ficou louca, maluca, e já foi anunciar que Jesus era o Senhor. Paulo teve um encontro, ficou mais maluco ainda e começou a anunciar. Muitos outros, eu posso enumerar aqui vários santos que ficaram malucos por Cristo, por encontro pessoal com Cristo. Eu gostaria que nessa tarde eu e você pudéssemos novamente ter um encontro pessoal com Cristo. Mas isso tem que partir de cada um de nós. Eu não posso promover para você: ó, Jesus está aqui, sendo que você não acredita. É no interior de cada um que Cristo vai se mostrar, se revelar. Mas em nome de Jesus você se abre a essa vontade. Coloca a mão no teu coração, inclina a sua cabeça, fica à vontade, você é jovem, seja ousado, quer pular, dançar, quer levantar a mão, falar em voz alta, falar em baixinho, não importa, o importante é que você reze, o importante é que você reze, e fala: eis-me aqui, Senhor, levanta